Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um sentimento que é a saída para todos os males. Nosso tema é o amor que transforma. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é Jacó Melo. Jacó Melo é mundialmente conhecido pelos seus estudos sobre o magnetismo. É também um dos dirigentes do LEAN, La Espírita Alvorada Nova. Tem vários livros publicados, dentre eles o best-seller O Passe, editado pela Federação Espírita Brasileira. Jacó, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Nilo. Jacó, quando Jesus disse que o amor cobria uma multidão de pecados, a que ele se referia? Na realidade, essa era a expressão de Pedro, seu discípulo, que bem entendeu a sua mensagem, porque não poderíamos viver no período em que vivíamos, em que a lei de Talião era quem melhor definia tudo, era olho por olho e dente por dente. Ele dizia que havia um outro instrumento muito mais justo, muito mais perfeito, que era aquele, quando você expressasse o bom sentimento, aí chamado de amor, você estaria dando cobertura a muitas falhas, porque se assim não fosse, o progresso dificilmente se estabeleceria. Então é a forma que foi dita para nos levar a recompor tudo aquilo que a gente já tem desarranjado ao longo da vida e das existências. Ou seja, significa que se nós temos débitos, digamos, pesados do passado, a prática do amor, a elaboração do amor dentro de nós ajuda a diminuir, a arrefecer esses débitos? Isso é verdade, isso tanto é verdade, Nilo, que basta a gente observar o ato comum da vida, um comportamento comum, onde nem o amor, na sua grande expressão, ainda existe. Se eu digo uma grosseria para você no trânsito,
e você na mesma hora, você estende a mão assim como quem diz, desculpa, na mesma hora eu me desmonto. É muito difícil alguém não se desmontar neste momento. Ou seja, na hora que você dá um retorno de harmonia, de paz, automaticamente a gente se descompensa naquele sentimento de desarmonia. Ora, se isso na instantaneidade já acontece, com muito mais razão aconteceria lá para trás, onde você está se redimindo sem o vínculo direto. Nesse exemplo que eu dei, você está criando o vínculo com o fenômeno instantâneo. Mas na hora que eu faço atitudes nobres, sem pensar no que eu já descompensei, naturalmente isso vai compensando sem eu nem ao menos me dar conta disso tudo. Seria então o amor a mola mestra do mundo? O amor é o grande impulsionador para a transformação da humanidade? Aristóteles, ele disse uma expressão que filosoficamente nos leva até uma situação bem interessante. Ele diz, o amor é o sentimento dos imperfeitos, porque é através dele que nós chegamos à perfeição. No primeiro momento, a gente ouve tomar um choque. Quer dizer, então, que o amor, o sentimento dos imperfeitos, depende de como é colocado filosoficamente, está perfeita a citação. Nós precisamos do amor para chegarmos na perfeição. E aí a dúvida seria, e quando chegarmos na perfeição, que sentimento seria esse? Seria o amor sublimado, que hoje ainda não temos noção do que seja. Então, o amor, até onde nós conhecemos, é o grande elemento que nos impulsiona. É através dele, é com ele, é nele que nós fazemos a grande ascensão da vida. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, há um capítulo intitulado Amor Terapia. Como exercer essa terapia nos dias de hoje? Como colocar isso em ação, a terapia do amor? Olha, existe primeiro uma necessidade, Nilo, muito pessoal que eu vejo, já que eu faço muitas viagens, muitas palestras, converso com muitas pessoas. Essa necessidade diz assim, nós dizemos, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa ter um vínculo direto com alguém com quem você está descompensado. Mas a gente põe isso com o peso que nós temos e não com o peso que a pessoa tem. Jesus foi muito sábio quando ele disse, amem-se como eu vos amo. E quando ele colocava para nós qualquer coisa, ele dizia que a minha referência é a primeira. No caso, se você tiver de querer alguma coisa para o outro, queira como se você quisesse para você. Na hora que Jesus coloca isso, ele diz que a referência é pessoal. Eu não posso dar a minha referência para o outro, porque eu não sei como é que ele se encontra nela. E muitas vezes, quando a gente fala de amor como sentimento de mudança no outro, a gente quer que ele faça o amor tal como eu concebo. E deixo de perceber qual é o amor que ele concebe. Mas se alguém disser assim, mas se o amor que ele concebe ainda for muito material, aproveite este, porque é este o que ele entende. E não colocar para ele o amor que para ele ainda é transcendente, e aí ele não vai chegar. No dia que a gente coloca esse amor dentro do nível de cada um, aí a gente começou a fazer o amor-terapia. Porque é a terapia dentro dos meus limites. Seria a mesma coisa que eu ia a um médico, ele disser, não, mas essa sua doença você precisa tomar uma dose cavalar. Sem ele ver a minha estatura, o meu peso, a minha idade, eu poderia morrer com aquela dose. Então ele tem que fazer todo o ajuste para você receber a medicação, até numa dosagem forte, mas dentro do que você suporta. Isso vale para as coisas químicas, para as físicas, mas também para as psíquicas e espirituais. Enquanto nós quisermos criar um padrão de amor para todo mundo, aí fica difícil a gente fazer a amor-terapia. Então isso nos traz uma pergunta. O amor para mim, o amor que eu concebo é diferente do amor que o meu próximo concebe. Para mim amar é proteger excessivamente, para mim amar é cercear, para o meu companheiro o amor é outra concepção. O que seria então o amor de verdade? O amor de verdade ainda é transcendente, ainda é totalmente transcendente para nós. Nós ainda confundimos o amor com apego, confundimos amor com sexo, confundimos amor com paixão, confundimos amor com ciúmes. Então a gente vê que o amor ele ainda está muito arraigado, a referência do amor é o sentimento inferior. Quando o amor deveria ter por referência o sentimento superior. Amar a Deus sobre todas as coisas. Até Jesus percebeu que isso era impossível entender. Então ame ao outro como você se ama. Ou seja, ele trouxe para a nossa referência para que a gente tenha condições de um dia chegar lá. Ele, como um grande pedagogo da vida, ele deixou todo o caminho para que a gente imagine, bom, então eu vou amar desse jeito. Eu acho que para mim amor é muito apego. Eu me apego, aí sofro com a perda. Aí eu digo, opa, não posso me apegar tanto. Infelizmente, muita gente ainda vai ter que partir por esses caminhos. Da mesma maneira como você, hoje adulto, já avô, você diz, hoje eu ando, vai chegar um momento até que a gente vai precisar de um cajado para andar.
Quando a gente vê uma criança recém-nascida diz assim, não, mas você já deveria andar, ela não vai entender essa ordem, ela vai ter que engatinhar, aos poucos. A mesma coisa são esses sentimentos. O amor profundo ainda estamos muito distante dele. Mas por isso é que a gente tem que começar a tratar do amor aqui mais próximo. E quebrar um pouco de estigmas. O grande amor é amor de mãe. Mas de que mãe você está falando? Da minha mãe ou da mãe do outro? Porque tem mães que não têm amor pelos filhos. Tem mães que têm muito apego, mas tampouco têm amor. Tem mães que têm tanto amor que permite que os filhos vivam. Qual é o amor que a gente está falando? Cada um está no seu nível de experiência. Lógico, você respeita cada um, mas dá a oportunidade de cada exercer o seu sentimento no seu nível. Quem sabe o amor não seja isso, respeitar os outros como os outros são, não é? Mas vamos agora a um breve intervalo, voltamos já, continuando a conversar sobre o amor com Jacó Melo. Não saia daí. Continuamos aqui com Jacó Melo, conversando sobre o amor que transforma. Jacó, há um filme intitulado O Amor é Contagioso, que conta a história de um médico que percebe que seus pacientes necessitam de elementos que vão muito além dos medicamentos normais. À medida que ele leva essa humanidade e amor aos doentes, seus atos vão assumindo grandes proporções. Se o amor é mesmo contagioso, por que Jesus não conseguiu uma maior transformação entre nós? Ou seja, já fazem 2000 anos e a gente ainda não vivencia o amor que Jesus nos ensinou. Nilo, nós não vivenciarmos não quer dizer que ele não contagiou. Ele tanto contagiou que ele mudou o mundo depois dele, né? Depois dele, a gente mudou a grande lei, que até já foi mencionada há pouco, que era a lei de Talião. Nós transformamos uma grande lei, que era uma lei universal, para uma lei que agora todo mundo tem que pensar. Peraí, então eu já não posso querer fazer porque me fizeram. A justiça, a lei humana que vem depois, ela começa a consagrar a vingança como um ato passível de uma punição maior. Tudo isso, se a gente observar dentro da história, dentro da própria história social, vamos perceber que foi depois de Jesus que houve essa grande mudança. A gente dificilmente faz a associação entre a justiça e amor, mas os espíritos com Allan Kardec já fizeram, quando eles colocam um dos capítulos, um dos itens da parte 4 do Livro dos Espíritos, a lei de justiça e amor. Esse foi um grande ponto da influência de Jesus, porque Jesus ele não estava preocupado, penso eu, em transformar uma pessoa, ou uma casa, ou alguém especificamente, mas não só o seu povo, quanto como todos os povos que daí vieram. A influência dele foi muito forte, muito mais forte do que historicamente é apresentada. Tanto que mesmo os não cristãos o reverenciam, por quê? Exatamente pela atitude de amor. Normalmente você começa a fazer referência a Jesus pelos milagres, pelas curas, mas você termina no sentimento do amor e da fé, você faz a conjunção dos dois. E o princípio de justiça que ele disse, quem te condenou, mulher? Eu também não te condeno. Vá, mas não peque novamente. Ou seja, ele não condena da expressão de amor, da expressão do reconhecimento de que ela tinha falido, mas não a condenou ali. Aquela é a expressão do amor. É o amor que sabe que você está falhando, mas que continua lhe dando a oportunidade de remissão. A dificuldade nossa é, hoje estamos há 2000 anos após, dizendo que não entendemos ainda o que é o amor. E há 2000 anos? Quem entendia se nem se falava nisso? Então, essa foi a grande diferença. Ele deixou o amor germinando e o amor começa a brotar. Ele tinha consciência de que ele estava plantando uma semente de demorada frutificação. Tanto que ele continua regando a mesma planta através de todos os emissários de todas as religiões. Mas essa influência ela é extremamente visível. No aspecto sociológico, no aspecto jurídico, no aspecto social, familiar, a influência de Jesus foi extremamente grande, na minha forma de ver. Jesus transformou o mundo, com certeza. As curas que ele operava eram frutos do seu magnetismo do amor que Jesus emitia. Podemos dizer, então, que o amor é magnético? O amor é magnético. Toda vez que você ama, você emite uma energia, um padrão energético de altíssima frequência e com graves repercussões. Graves no sentido de intensas, de profundas. Toda atitude de amor, consciente ou inconsciente, ela move. E o que move a vida,
quando até os Espíritos falando de que tudo que gera o movimento do universo é um movimento do fluido divino, esse fluido divino é a expressão do amor. Então, se não houvesse este, nem a ação da gravidade haveria, porque não teria onde ela se manifestar. Lógico que isso vai entrar para um outro campo de física que é muito mais complexo. Mas o amor é exatamente quem sustenta tudo isso. Aí o perigo do desamor ou do mau amor. E o mau amor não é necessariamente um amor infantil, mas é o amor equivocado, que é onde chega no ódio, na vingança. É o amor que leva ao desequilíbrio, à desestruturação. Porque aí ele emite um padrão de energia aí totalmente diferente, ou seja, é um magnetismo também, mas um magnetismo, entre aspas, negativo. Muita gente vê como obstáculo, muita gente coloca como entrave no seu próprio processo de aperfeiçoamento aquela frase de Jesus que devemos amar aos inimigos. As pessoas dizem assim, amar inimigos, não é? É complicado, amar quem me faz mal. Como fazer isso? Como a gente conseguir olhar o nosso possível inimigo, o nosso desafeto, não vamos nem usar a expressão inimigo, o nosso desafeto, aquela criatura que nos é antipática, não é? Como a gente conseguir olhar essa criatura com olhos de amor, com olhos e com ação de amor? Isso é muito interessante. Eu vou até falar aqui direto com um telespectador. Veja bem, quando Jesus disse amai os vossos inimigos, ele colocou 3 situações. Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É exatamente nessa sequência. Para a gente fazer essa leitura do jeito que ele colocou, ela é complexa, porque a gente começa pelo ponto mais difícil. Em palestras, eu costumo fazer o pessoal pensar o contrário. Vamos pelo contrário. Vamos orar pelos que nos perseguem e caluniam. Quem é que me persegue? É aquele que quer me derrubar, aquele que fala mal de mim, aquele que me acusa sem razão. Para esse daí, Jesus disse, para esses eu oro. Ou seja, ele não pediu nem que você chegasse perto. Ore por eles. Já deu para você começar a imaginar como é que funciona. O segundo, perdoe os que te ofendem. O que é perdoar? É você não entrar no circuito, não entre no clima, não faça vingança, não rebata, deixe que ele mesmo fique no seu clima até ele perceber que ele está no equívoco. Terceira situação, que no caso é a primeira, ame o seu inimigo. Aí tá bom, vamos analisar essa última agora. Quem é o meu inimigo? O meu inimigo é aquele cara que fala mal de mim, que me acusa, que me derruba, que me tira o emprego. Não, esse daí é o que persegue e calunia. Não, o meu inimigo é aquela pessoa que me agrediu, que me ofendeu, que me tirou as minhas posses. Não, esse daí é o segundo. Esse daí você vai perdoar. E o outro que ele está mandando você amar? Quem é esse outro? E aí a gente começa a perceber que não tem mais ninguém. Que todo mundo está nos outros dois. Aí, mas ele mandou você amar o inimigo. Quem é o inimigo que ele mandou amar? Quem é o seu inimigo? Por incrível que pareça, o nosso grande inimigo somos nós mesmos. É muito sábia a forma como Jesus colocou. Ele primeiro cria o choque, ame os seus inimigos e faz 2 propostas depois para você ter que repensar. Na hora que você repensa, você vai descobrir, nossa, eu sou o grande inimigo, eu tenho como me amar. E aí você faz tudo o contrário. Então, é muito fantástico Jesus, a personalidade dele, o evangelho, a forma como ele coloca o amor, não foi dentro do nosso padrão convencional. Por isso é que a gente demora tanto a germinar essa semente dele. Mas na hora que você entende que o grande inimigo que nós temos está dentro de nós, a partir daí fica mais fácil. Jacó, rapidamente, Jesus é a grande expressão de amor? É a maior de todas as expressões de amor que nós conhecemos e temos. É o nosso paradigma. É paradigma, é modelo, é tudo. É absolutamente tudo. É mestre, é guia. Com todo respeito a Buda, com todo respeito a Jeová, a todos os outros grandes, Krishna, respeito todos, mas Jesus é o concurso, ele está acima de tudo. Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco ainda conversando sobre o amor que transforma. Continue conosco, voltamos já. Agora nós vamos ao quadro Espírito e Vida Responde. Gostaria de saber se realmente o amor é o transformador de todas as coisas na face da Terra. Josias, o amor é de fato a grande mola mestra. Sem ele, nós andamos, mas não progredimos necessariamente. Quando é que nós vamos viver o verdadeiro amor?
Cristina, nós viveremos o verdadeiro amor no momento que nós quisermos. Se você quiser, a partir de agora, viver o momento grande de amor da sua vida, você vive. Desde que você se permita viver o amor. Um dos grandes obstáculos nossos é exatamente esse. Nós não nos permitimos viver com intensidade o amor, porque ele é tão transformador, ele transborda tanto na nossa personalidade, no nosso psiquismo, que a gente tem medo. Na hora que a gente tiver coragem, este será o momento. Como é vivenciar o amor nos nossos dias atuais? Josene, vivenciar o nosso amor agora é complicado, principalmente porque já ninguém mais entende quando se fala de amor. Quando eu digo eu amo, aí está perguntando, mas se ama como? Ama no sentido de ter, de poder, de sexo, qual é o sentido que se dá ao amor? Essa palavra ficou tão comprometida que, por exemplo, no inglês se diz muito I love you, mas quando você quer dizer que ama mesmo uma pessoa, só I love you já não quer dizer isso, porque I love you você diz qualquer coisa. Você bateu numa pessoa, oh, I'm sorry, I love you. Quer dizer, você pede desculpas com I love you e I love you já perdeu o sentido. Em português, nós já estamos começando a perder também o sentido do eu te amo. Agora, na hora que a gente olha no olho e diz eu te amo, não importa o que você faça, aí o amor começa a ser esse amor que a gente pode viver com maior intensidade no dia de hoje. Onde o perdão das ofensas se enquadra no amor universal pregado por Jesus de Nazaré, nosso querido mestre. O perdão das ofensas é o amor individualizado e, por incrível que pareça, é o amor altruísta. Por quê? Quando eu perdoo, não é o perdoado que ganha. Quem ganha é quem perdoa. Então, se eu estou perdoando e eu estou lucrando, então é um amor voltado para mim mesmo. Dentro daquilo que foi falado no outro bloco, é a exerção do amor-terapia. Eu perdoar, eu estou exercitando o amor e colhendo de imediato todos os seus frutos. Vamos agora agradecer a presença de Jacó Melo em nosso programa. Jacó, gratíssimos por sua presença conosco. Muito obrigado, Nilo. E nós vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema visto hoje. Anotem aí. Amor, Imbatível Amor. Psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Somente Amor, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Maria Dolores. Amor sem Deus, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Caminhos do Amor, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Maria Dolores. Resgate e Amor, psicografia de Chico Xavier e comunicações de vários espíritos.